Foi-me pedido nesta conversa para falar sobre a circularidade na exploração agrícola e nomeadamente no olival, mas eu penso que este pode ser um tema que não é do conhecimento de todos, então vou explicar de uma forma muito rápida e simples de que é que se trata a circularidade. Este conceito tem por base uma regra muito simples, que é a regra de Lavoisier, ou seja, que diz que nada se cria, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, na exploração agrícola não temos resíduos, temos sim recursos em que nos temos que lhe dar uma otimização máxima. A economia circular assenta em 3 pilares. É eliminar o lixo e a poluição, alimentar para regenerar, ou seja, produzirmos alimentos que são amigos nossos e do meio ambiente e tornar os resíduos em recursos. Como referi, o modelo de agricultura que nós praticamos na nossa exploração é biológica e regenerativa. E um dos desafios que nós nos deparamos quando iniciámos a nossa atividade era que muitas das parcelas que nós tínhamos estavam em processo de erosão acelerado. Ou seja, o solo não estava saudável, as oliveiras não estavam saudáveis. Tínhamos, por exemplo, parcelas em que tínhamos oliveiras com 100 anos de idade e que se olhava para as oliveiras e não se tinha essa percepção, porque o solo não tinha nada para lhes dar. Portanto, tínhamos pouco rendimento e baixa produtividade. Então, desde esse início, o nosso objetivo foi como é que vamos regenerar, como é que vamos tornar este solo mais saudável, como é que vamos aumentar a biodiversidade aqui na quinta, e porque eu acredito que a degradação dos solos, a perda maciça da biodiversidade e as alterações climáticas vão ser um desafio muito grande para nós e para as gerações que vêm aí. Portanto, eu tenho este objetivo de fazer a agricultura de um modo diferente. E acho que todos nós devíamos ter este conceito também, ainda por cima, se pensarmos que 99% dos alimentos vêm do solo. Ou seja, nós temos que dar mais razão ao solo. E vocês devem estar a pensar porque é que eu estou a falar do solo se eu tinha que falar da circularidade. Mas está tudo relacionado. Nós instalámos recentemente um microlagar na exploração e este projeto desde o início foi pensado como economia circular. Portanto, de que forma é que podemos aproveitar os subprodutos que resultam da produção e da extração do azeite. A extração e a produção do azeite gera alguns resíduos, uns subprodutos que nós entendemos que podem ser utilizados como material fertilizante, nomeadamente a lenha da poda das árvores, as folhas das oliveiras que acompanham as azeitonas para o lagar e que não vão ter qualquer utilização na produção do azeite, o bagaço e a água russa, que é a água da lavagem das azeitonas e das máquinas. Estes subprodutos podem ser aproveitados dentro da exploração agrícola, fazendo assim este processo de circularidade na exploração, sendo valorizados como material fertilizante, porque são matéria orgânica, são produtos naturais e que podem ter essa otimização. Se não vejamos, por exemplo, a lenha da poda das árvores, se estiver saudável, pode ter outra vez uma utilização no olival, ao ser colocada como cobertura, depois de triturada, porque está provado que essas coberturas de triturados aumentam aquela camada superficial do solo, ajudando a infiltração da água. As coberturas vegetais, os restos de poda, também vão aumentar o teor de matéria orgânica nos solos e a presença de fósforo e de potássio, que são minerais que qualquer cultura agradece. Mas há mais opções para a lenha do olival, da poda. Por exemplo, depois de triturado, se as deixarmos decompor naturalmente, elas vão se transformar num substrato fantástico que pode ser usado para fazer sementeiras em vasos de plantas para colocar na floresta, na horta ou até no jardim. Ela também pode ser, depois de triturada, colocada no composto orgânico e esse composto orgânico pode ser novamente ser colocado no solo do olival, ajudando na fertilização do solo.
Mas se na exploração existirem recuperadores ou salamandras, ela também pode ser utilizada como lenha para o aquecimento, porque é uma lenha excelente. As águas russas da lavagem das azeitonas e das máquinas, depois de neutralizado o seu pH, ela pode ser uma fonte alternativa de rega e pode ser utilizada no olival ou noutras culturas que existam na exploração. O bagaço da azeitona. O bagaço é uma biomassa que resulta da extração do azeite. É um material natural, ele é composto pelo caroço e pela polpa da azeitona. Antigamente aproveitava-se e dava-se de comida a alguns animais. Hoje em dia entrega-se a empresas que fazem uma segunda e uma terceira extração do óleo esse que será depois colocado em alimentação de ração de animais, e do caroço pode ser transformado em biocombustível. Mas este bagaço podia ter um papel muito importante na exploração agrícola, sendo utilizado como fertilizante, é claro, depois de sofrer um processo de neutralização do seu pH, eu até acredito que ele, até depois de sofrer o processo de neutralização, deveria haver um processo de diluição antes de ser colocado no solo, ou então sofrer um processo de compostagem. O bagaço misturado com resíduos vegetais que há na exploração agrícola, como os restos da poda, os ramos, a palha, as ervas, vai se transformar também ele próprio num composto com excelentes qualidades para atuar como fertilizante do solo. Se nós fizéssemos estes passos todos, estávamos a ter então esta circularidade toda na exploração agrícola e no olival. No nosso caso, faz-nos todo o sentido, devido à nossa dimensão, nós somos pequenos produtores, não estamos a falar numa escala industrial, pelo tipo de práticas agrícolas que nós temos na nossa propriedade, é um conceito que a nós nos faz realmente todo o sentido. As vantagens é uma forma económica de se aproveitar e de se valorizar estes subprodutos do olival, ajuda a contribuir para que a exploração diminua a sua pegada de carbono também na produção de azeite, é uma fonte de nutrientes rica especialmente em potássio e em matéria orgânica e acaba por ser uma fonte alternativa de rega para o olival ou para o resto da exploração. Isto é tudo muito bonito, mas depois há as dificuldades da aplicação. Neste momento já há algumas leis adequadas à aplicação da água russas na exploração, nomeadamente ao bagaço. Não há um entendimento, não há um consenso, nomeadamente dentro da agricultura biológica, que era algo que faz todo sentido, porque se nós pensarmos no olival, se nós não colhermos a azeitona vai cair para o solo e é exatamente o que é o bagaço, não é? Portanto, é o caroço e a polpa. Mas isto é uma dificuldade que eu sinto no campo e pronto, espero que seja algo que mudem as leis, que se passe a ter esta abordagem mais amiga do ambiente, porque é lógico que o bagaço pode ter outras aplicações e pode ser usado noutras indústrias, mas estamos sempre a falar de indústrias que acabam por ter uma pegada de carbono muito grande, quando ele poderia ter um excelente desempenho nas explorações e no melhoramento do solo. Pronto, não sei se querem fazer alguma pergunta.